Existem momentos na vida em que o coração clama e o céu parece calado. Você já sentiu isso? A oração sobe, a lágrima cai, a alma grita por uma resposta, mas parece que o silêncio é a única voz que volta. É nesse ponto que a fé é testada em sua raiz mais profunda. Jó viveu exatamente essa realidade. Homem justo, íntegro, temente a Deus, mas de repente viu o mundo desmoronar sobre sua cabeça. Perdeu seus bens, sua saúde, seus filhos, sua dignidade. O que poderia ser pior do que isso? O silêncio de Deus em meio a tanto sofrimento. E aqui já começamos a aprender que o silêncio de Deus não é ausência de amor, mas cenário para revelações maiores. Quando ele se cala, não é porque se afastou, mas porque está conduzindo um processo invisível, uma obra no coração, uma transformação que só o silêncio pode produzir. Muitos confundem silêncio com abandono, mas Deus nunca abandona. É fácil acreditar no amor divino quando as respostas chegam rápidas, quando os milagres aparecem, quando as orações parecem ter efeito imediato. Mas e quando tudo o que temos é silêncio? É aí que descobrimos se confiamos em Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é. Jó não entendia nada do que vivia, mas mesmo em silêncio, sua fé foi sendo lapidada como ouro no fogo. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, com perguntas sem resposta, orações aparentemente sem retorno. Não saia deste vídeo, porque você vai perceber que o silêncio não é vazio. Ele está cheio de propósito. Esse tema é tão necessário porque nos acostumamos a pensar que a vida cristã é feita apenas de respostas imediatas e de milagres visíveis, mas a Bíblia nos mostra que muitos homens e mulheres de fé precisaram atravessar desertos de silêncio antes de viverem grandes vitórias. O silêncio é desconfortável, mas é nele que se formam os gigantes espirituais. E se você está passando por isso, você não está sozinho. Milhares de pessoas já caminharam por esse vale e encontraram no silêncio uma revelação maior da presença de Deus. Por isso, antes de prosseguirmos, eu já quero pedir a você: curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa entender essa mensagem. Porque eu sei que Deus vai usar este conteúdo para restaurar sua esperança. Fique comigo até o fim, porque vamos aprender juntos com Jó que o silêncio de Deus não é ausência, é amor em forma de processo. Quando olhamos para a vida de Jó, é impossível não perceber que a dor dele foi ampliada pelo silêncio divino. Ele clamava dia e noite, buscava respostas, pedia explicações, mas parecia que o céu estava fechado. Seus amigos falavam sem parar. Sua esposa dizia para amaldiçoar a Deus e morrer, mas do trono celestial não vinha resposta alguma. Esse é o ponto em que muitos desistem, porque acreditam que o silêncio é sinal de abandono. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca é ausência. É como o professor que se cala durante a prova. Ele não desaparece da sala, continua ali, observando, cuidando, garantindo que tudo está sob controle. Assim também é o Senhor. A Bíblia afirma em Isaías 49:15: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Se até o amor humano que falha não consegue abandonar totalmente, quanto mais o amor eterno de Deus. O silêncio não é esquecimento. O silêncio não é desprezo. O silêncio é parte do processo. Deus estava tão presente na história de Jó que permitiu a prova não para destruí-lo, mas para manifestar no final a sua glória de uma maneira ainda maior. Quando você não ouve nada, quando suas orações parecem não passar do teto, lembre-se, Deus continua presente. O silêncio é pedagógico. Ele ensina, ele molda, ele fortalece. Se você está em silêncio, Deus não saiu da sala da sua vida. Ele permanece ali, só não está falando porque você está em prova.
Essa consciência muda nossa perspectiva. Não é um silêncio de abandono, mas de cuidado. Não é silêncio de desprezo, mas de propósito. E aqui eu já quero que você escreva nos comentários: mesmo em silêncio, Deus está comigo. Porque declarar isso é declarar fé em meio ao deserto. E cada vez que você professa essa verdade, seu coração se fortalece. Compartilhe também este vídeo com alguém que está vivendo esse tempo. O silêncio que hoje dói pode se transformar em testemunho amanhã. O silêncio também é a escola da dependência. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse retirado. Ele queria resposta, solução, intervenção. Mas o que recebeu foi apenas uma palavra curta: a minha graça te basta. Para quem esperava um milagre imediato, isso parecia quase silêncio. Mas na verdade era um convite para depender ainda mais da graça de Deus. O silêncio não é vazio. Ele nos força a confiar não naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. Elias também passou por essa lição. No Monte Horebe, esperava que Deus se manifestasse no vento, no terremoto, no fogo, em algo grandioso, barulhento, poderoso. Mas Deus escolheu se revelar no sussurro suave. O silêncio foi a linguagem de Deus para ensinar Elias que ele não age sempre de forma espetacular, mas que na intimidade também está sua voz. Foi preciso silêncio para Elias entender que o Senhor não estava ausente, mas presente de outra forma. Pedro, por sua vez, enfrentou um silêncio profundo após negar Jesus. O galo cantou. Os olhos de Cristo o encontraram e ele chorou amargamente. Não houve sermão naquele momento, não houve explicação, apenas silêncio. Mas foi esse silêncio que levou Pedro ao arrependimento profundo e o preparou para a restauração que viria depois. Às vezes, Deus não fala porque o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Essa é a escola do silêncio. Aprender a depender não de respostas imediatas, mas da certeza do amor eterno. Aprender a confiar mesmo sem ouvir. Aprender que o silêncio não é ausência, mas ensino. E você está disposto a passar por essa escola? Se sim, escreve aqui: Senhor, eu confio em Ti mesmo no silêncio. Essa frase pode ser o início de uma nova fase de fé na sua vida. O silêncio também tem o poder de fortalecer nossas raízes espirituais. Pense em uma árvore no tempo da seca. Por fora, nada parece acontecer. As folhas caem, os galhos ficam secos, a vida parece ter sumido. Mas debaixo da terra, onde ninguém vê, as raízes estão crescendo cada vez mais fundo, em busca de água. Assim é a nossa fé no tempo do silêncio. Às vezes, na superfície, tudo parece morto, parado, sem respostas. Mas dentro de nós, algo está se fortalecendo. Jó, em meio ao silêncio, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Essa declaração não nasceu em um momento de abundância, mas em meio à dor e silêncio. Ele não tinha respostas, não tinha explicações, mas tinha convicção. E essa convicção só pode ser produzida em meio ao silêncio. É fácil declarar fé quando tudo vai bem, mas é no silêncio que a fé se torna raiz, que a confiança se aprofunda. Deus permite o silêncio não para nos punir, mas para nos amadurecer. É nesse tempo que aprendemos a buscar não apenas as mãos de Deus, mas o coração dele. É nesse tempo que aprendemos a nos apegar à promessa, mesmo quando não vemos sinais. O silêncio é o solo onde brota uma fé inabalável que não depende de emoções, mas de convicções eternas. Por isso, eu quero que você declare em voz alta agora: eu sei que o meu Redentor vive. Faça dessa frase a sua âncora. Escreva também nos comentários, para que sua confissão de fé seja registrada como um testemunho. E lembre-se, cada silêncio é um convite para fortalecer suas raízes. O silêncio nunca é o ponto final da história. Ele é apenas a pausa que antecede uma nova melodia. Quando olhamos para a vida de Jó,
vemos que o silêncio foi quebrado por uma intervenção poderosa. Deus não apenas respondeu, mas restaurou tudo em dobro. O silêncio não foi um castigo, foi um cenário para que a glória de Deus fosse ainda mais evidente. Isso nos ensina que nenhum sofrimento é em vão. Cada lágrima derramada em silêncio é registrada pelo Senhor, e no tempo certo ele responde de forma grandiosa. Paulo também experimentou isso. O silêncio de Deus diante de seu pedido para retirar o espinho não significou abandono, mas preparação. Paulo entendeu que a graça de Cristo era suficiente, e a partir dali escreveu cartas que até hoje edificam gerações. O silêncio o capacitou para ser mais forte, mais dependente e mais eficaz em sua missão. Ou seja, o silêncio não paralisou o plano de Deus, mas o potencializou. Elias, após ouvir o sussurro suave, foi restaurado em sua missão. O silêncio de Deus não o matou, mas o reposicionou. Ele saiu daquele encontro fortalecido, pronto para continuar o chamado. Pedro também foi restaurado após viver o silêncio da negação. O encontro com Jesus na praia quebrou o peso do silêncio e trouxe uma nova chance. O silêncio, na verdade, estava preparando o coração dele para se tornar um dos maiores pregadores da história. Assim também acontece conosco. Se você está em silêncio hoje, saiba que isso é um prelúdio de restauração. Deus não desperdiça o processo. O silêncio que hoje parece insuportável pode ser exatamente o que está preparando você para um recomeço em dobro. Então não desanime. O silêncio não é o fim. É o anúncio de que algo maior está por vir. Escreva nos comentários: eu espero no Senhor e confio na restauração. Esse silêncio que você enfrenta não é um convite à desistência, mas um chamado ao compromisso. É fácil seguir a Deus quando tudo faz sentido, mas a verdadeira fé se prova quando nada parece se encaixar. Jó se manteve fiel mesmo sem respostas. E essa fidelidade o levou a viver o extraordinário no final. O mesmo pode acontecer com você, mas é preciso escolher permanecer. Não permita que o silêncio roube sua fé. Ele não é um vazio sem sentido, mas um processo que molda seu coração. Se Paulo tivesse desistido diante do silêncio, talvez não tivéssemos hoje as cartas que sustentam a igreja até nossos dias. Se Elias tivesse abandonado a missão, não teria ungido a próxima geração. Se Pedro tivesse desistido, não teria sido a rocha da igreja primitiva. O silêncio que você atravessa pode ser exatamente a forja que vai te tornar mais forte para o chamado que Deus tem para a sua vida. Esse é um momento de decisão. Você pode escolher murmurar no silêncio ou pode escolher confiar. Pode abandonar a caminhada ou pode permanecer firme. E sua decisão hoje vai determinar o testemunho que você contará amanhã. O silêncio não vai durar para sempre, mas o que você faz nele vai moldar quem você será depois. Por isso, escolha permanecer, escolha confiar, escolha acreditar mesmo sem ouvir. E aqui eu quero te convidar para um ato prático. Escreva nos comentários uma oração curta, entregando a Deus o silêncio que você está vivendo. Pode ser simples, mas é profético. Além disso, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém. Porque muitas vezes a resposta de alguém pode começar através da sua atitude. Não retenha essa mensagem. Torne-se um canal para que outros entendam que o silêncio também tem propósito. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela substituição. Muito obrigado porque, através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Ti, Deus. Agora nós podemos ter comunhão diariamente contigo. Obrigado porque mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio, a Tua presença continua conosco. Obrigado porque o silêncio não é abandono, mas cuidado, não é esquecimento, mas treinamento, não é rejeição, mas preparação. Hoje nós descansamos no Teu amor.
Eu oro agora, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem e que sente o peso do silêncio. Muitos estão em lágrimas, muitos estão cansados, muitos estão sem forças. Espírito Santo, visita cada coração. Sopra esperança onde só há desespero. Sopra fé onde só há dúvida. Sopra vida onde só há silêncio. Que cada pessoa aqui sinta a tua presença de maneira palpável, mesmo que ainda não veja respostas imediatas. Assim como o Senhor quebrou o silêncio na vida de Jó e o restaurou em dobro, faz o mesmo conosco. Que cada lágrima seja transformada em sorriso, cada oração aparentemente sem resposta seja transformada em testemunho, cada silêncio seja transformado em canção de vitória. Nós confiamos que o Senhor está trabalhando mesmo no invisível e juntos declaramos: eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa esperança, essa é a nossa vitória. Obrigado, Pai, porque em Cristo já temos a certeza de que o silêncio não é o fim, mas apenas o prelúdio de um novo começo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.